texto de hoje está lá em Atos capítulo 20, verso de número 13. Atos capítulo 20, verso de número 13. E a pregação de hoje, o título que nós demos a ela é: qual é o seu destino final? Eu vou ler na Bíblia NVT. Todo mundo já encontrou? Podemos dar início? Amém? Vamos lá? Verso de número 13. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Amém? Estendam a mão aí para abençoar o preletor, para que ele não faça bobagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos, sua palavra foi lida, que o seu Espírito Santo flua nessa igreja e que o Senhor diga aquilo que precisa ser dito. Nós te damos honra, nós te damos glória, o culto é seu, faça aquilo que o Senhor achar que deve. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto de Atos 20, ele encontra-se na metade mais ou menos do capítulo e ele se encontra basicamente no finalzinho da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele estava voltando com destino a Jerusalém da sua terceira viagem missionária. Antes desses versos que nós lemos aqui, nós temos a historinha de que Paulo estava pregando em Troade e um rapaz chamado Eutico, ele dormiu, caiu lá de sei lá qual andar, se estabacou no chão, morreu, e o nosso querido apóstolo Paulo foi lá e, por intermédio do Espírito Santo, o Senhor ressuscitou o Eutico. E aí eles terminaram a estadia deles ali em Troade. Aí a gente lê o texto e aí tem a parte subsequente ao texto, que diz que Paulo, ao chegar em Mileto, ele pediu para que os irmãos de Éfeso comparecessem até ele, para que ele desse outras instruções a ele e se despedisse. E aí foi quando ele falou: olha, vocês, igreja de Éfeso, não vão me ver mais, porque eu estou indo e eu não volto aqui nunca mais. Todo mundo ficou muito triste, choraram e Paulo seguiu a viagem. Todo mundo entendeu? Contexto anterior, posterior e onde nós estamos? Vamos lá então? Queridos, e aí o verso 13 se inicia da seguinte maneira: Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Veja bem, eles estavam em Troade e eles começaram a retornar rumo a Jerusalém. Paulo, a Bíblia diz que foi por terra, ao passo que os companheiros dele foram de navio. E aqui, a primeira coisa que a gente percebe é que cada um tem a sua jornada específica. Uns vão por terra, outros vão de navio. Uns seguem determinados percursos, ao passo que outros seguem outros percursos distintos, mas o destino é exatamente o mesmo.
As pessoas estão indo para o mesmo lado, só que cada um com a sua história, cada um com a sua vida, cada um com seu cada qual. Uns por terra, outros por navio, outros pelo mar. Isso é importante que a gente diga porque nós, e eu me incluo, temos o péssimo hábito de olhar para o irmãozinho e achar que a jornada dele é melhor, é mais fácil, que a grama da casa dele é mais verde do que a nossa. E não. Cada um, cada história, cada percurso tem as suas dificuldades. A Bíblia diz que Paulo foi por terra. E por terra, de Troade até a cidade de Assos, por terra a distância era de aproximadamente 32 quilômetros a pé. De barco, a rota era de aproximadamente 64 quilômetros, ou seja, o dobro. Só que vejam bem, por terra, nós temos a situação de que a tração do nosso barco somos nós mesmos. Por terra a gente vai andando. Então, por terra, a gente tem a segurança de pisar no chão. Só que, ao passo que a gente tem a segurança, nós também temos o esforço. Por terra é muito mais cansativo do que pelo barco. Porque no barco você senta e o barco te leva. Você não precisa fazer força. Só que no barco você sofre influxos externos que em terra você não sofre. No meio do mar pode ter chuva, tempestade, onda, vento, o barco pode estragar, a comida pode acabar, pode bater no iceberg que nem o Titanic, pode acontecer um bocado de coisa que em terra não. E o barco ainda tem uma situação que é bem interessante. Alguém já andou de barco no mar? Já? No mar, a gente tem uma situação que é muito interessante, que acontece com muita gente. Você enjoa. Você entra dentro do barco, você não faz esforço nenhum, só que você fica com ânsia de vômito a viagem inteira. Alguém já teve essa experiência desagradável? Eu já tive também. É horrível. E às vezes a gente olha para os irmãos do barco que estão andando mais rápido, que estão indo mais depressa do que a gente que está indo por terra, e a gente desconsidera que ele passou a viagem inteira com ânsia de vômito. A gente desconsidera que ele passou a viagem inteira sujeito a chuva, tempestade, vento, balanço e mais, sem o controle da embarcação. Porque geralmente quando a gente entra no barco, a gente é passageiro e não piloto. Então, a perspectiva que o Espírito Santo está querendo trazer para nós é que cada percurso tem seus desafios. Cada rota que você traça tem um desafio. Você pode ir de barco e enjoar durante a navegação. Só que você pode ir a pé e ir sozinho. O apóstolo Paulo disse, eu vou a pé e vocês de barco. Ele tinha a segurança de pisar no chão. Ele não enjoava. Só que ele andou 32 quilômetros sozinho. É uma opção, é uma rota, é um percurso. E cada um tem um desafio distinto. Então o que o Espírito Santo manda eu dizer à igreja é que cada um tem o seu desafio individual. Seja no barco, seja a pé, seja de bicicleta, seja de motocicleta, seja de avião, ou sei lá, o meio de transporte que você está usando. O fato é que cada um tem o seu
propósito e o seu destino. E cada estrada que a gente anda tem os seus desafios. E aí, a Bíblia segue dizendo ainda no verso 13 o seguinte: Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele. O apóstolo Paulo, que foi por terra, ele fez uma coisa: ele definiu. Vocês vão de barco e eu vou a pé. Vocês de barco e eu a pé. E isso aqui a gente precisa aprender. Seja de barco, seja a pé, defina, decida. A indecisão é um problema sério. Porque se você define que vai a pé, vá a pé. Se você definir que vai de barco, vai de barco, mas decida. Não há nada pior do que você estar no barco e falar: mas eu acho que eu tinha que ir a pé. Ou você ir a pé e mas eu acho que tinha que ser de barco. O percurso que vai ser feito, ele é pessoal, ele é individual, ele é exclusivo, mas você precisa definir. A gente vive uma crise de indefinição atualmente. Gente casada querendo viver como solteiro. Gente solteira querendo viver como casado. Se decida se é solteiro, casado, porque o tico-tico no fubá, ele não tem base bíblica nenhuma. E aí você fica com um pé na terra e um pé no barco. E imagine só, ninguém definiu nada. A gente precisa aprender a decidir e a definir as coisas. Indecisão é uma coisa terrível. Terrível. Mateus, vou por terra, amém. Decidiu, vai. Começa a caminhar. Mateus, vou de barco, amém. Entra dentro do barco e vai, mas decida. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém precisando definir alguma coisa aqui? Olha o silêncio da morte. E aí a Bíblia segue ainda no verso 13 dizendo assim: onde ele havia definido que devíamos esperar por ele. E aqui, queridos, é uma questão que a gente precisa meditar. Porque veja bem, o nosso apóstolo Paulo foi por terra, foi a pé, só que a turma foi de barco. Quem chegou antes? O apóstolo Paulo ou a turma do barco? Quem chegou antes, gente? Está no texto. Quem chegou antes? O barco. Porque o apóstolo falou que teriam que esperar por ele. Significa que eles já tinham chegado, sim ou não? Amém. Veja bem, o barco andou mais rápido. O barco chegou antes. E aqui a gente tem uma impressão de que quem está com mais velocidade está caminhando muito na nossa frente. E eu vim aqui para acalmar o coração de algum irmão aqui. Não é porque tem gente andando mais rápido do que você que ele está na sua frente. A velocidade, ela é muitíssimo relativa. Porque o barco chegou antes. Só que qual foi o comando ao chegar na localidade? Espere por ele. Por ele quem? O apóstolo Paulo. Tem gente que vai chegar antes de você. Tem gente que já chegou antes de você. Tem muita gente que já chegou muito antes de mim. A questão é que tem um determinado momento que, como o destino é o mesmo, a gente se encontra. Então, quem chegar primeiro, espera o coleguinha que está vindo.
Se você já chegou no destino, espera o coleguinha que está vindo junto. Não é porque ele está vindo a pé que a bênção não recai sobre a vida dele. E não é porque você foi de barco que você é mais especial do que ele. A diferença são os desafios que a gente encontra no meio da trajetória. Mas o destino é exatamente o mesmo. Ambos se encontraram na cidade de Assos. E aí a Bíblia segue no verso 14, dizendo o seguinte. Preciso achar o verso 14 para saber o que a Bíblia está dizendo. Verso 14: encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. Queridos, a espera resultou em uma situação. Eles esperaram por ele, e no verso 14 a Bíblia diz que Paulo os encontrou. Se você está aguardando alguma coisa em Deus, fique em paz, essa coisa vai te encontrar. O tempo da espera é o tempo em que Deus está enviando a resposta, está enviando aquilo que você precisa. A bênção, querido, para quem anda no caminho de Deus, ela te encontra. A Bíblia não diz que aqueles que creem, a bênção corre atrás dele? Os sinais seguirão aqueles que creem. Eles seguem, ele te encontra. A provisão de Deus, ela te encontra. A provisão de Deus, ela chega até você. Exatamente no lugar aonde você está, aguardando, esperando. Porque a gente tem o mau hábito de achar que tudo tem que ser a toque de caixa. Chegamos agora, e agora vamos embora. Mas o apóstolo Paulo está chegando. Não, querido, calma. Deixa que ele chegue e aí vamos todos juntos. Amém. Não fure o tempo da espera. Porque se eles não tivessem esperado, o apóstolo Paulo não teria os alcançado. Tem muita gente indo embora antes, correndo antes, saindo antes, e aí, veja bem, acabou de sair, a bênção chega. Se tivesse esperado mais um minutinho, a bênção tinha chegado. Então o Espírito Santo manda eu dizer à igreja, se você está aguardando algo em Cristo, aguarde que a sua hora vai chegar. Amém. O Senhor vai mandar na hora certa. E a hora certa é qual? A dele. Que isso é bem confrontativo, inclusive porque eu gosto que seja na minha hora e não na dele. Não sei se algum irmão sofre disso também, mas estou aqui confessando esse pecado a vocês. Quem sabe o Senhor não me liberta. E aí a Bíblia diz assim, encontrou-se conosco. E aí tem uma segunda coisa que a Bíblia diz, ele encontrou com a turma em Assos 2 e navegamos juntos. Queridos, esse aqui é o mistério. Aqui que é a beleza da caminhada. Nós temos caminhadas individuais. Um veio por terra, outro veio pelo mar. Em um momento nós nos encontramos. E aí nós passamos a caminhar juntos. Isso acontece com todo filho de Deus. Cada um tem a sua caminhada enquanto cristão temente a Deus. Só que tem um segundo momento que nós devemos caminhar juntos. Isso aqui que a gente faz aqui, chamado igreja, que o próprio Cristo estabeleceu, significa o quê? Que nós estamos caminhando juntos. E o propósito de Deus é esse, que nós caminhemos juntos. E aqui eu tenho um testemunho pessoal. A minha esposa, ela é crente de berço. E eu sou crente desde os 30 anos. Eu tenho 35, então tem 5 anos de conversão aí. Que eu encontrei, que Cristo me encontrou, né? Minha mulher, ela desceu de barco.
lá na frente, ó. E foi, menino. E eu fui por terra, a pé, sozinho, no meu passinho. E aí nós se encontramos. Só que ela teve que me esperar, porque eu estava vindo a pé e ela de barco. Quando ela me conheceu, eu não era convertido ainda. Aí eu converti e aí a gente, casou. Mas ela foi na frente, eu fui atrás, nós se encontramos e agora a gente navega junto. E isso acontece em vários tipos de relacionamento, em vários tipos de coisa. Tem gente que já está muito lá na frente, esperando para que o outro chegue, para que daí eles naveguem juntos. E aí a Bíblia diz assim, e navegaram juntos até Mitilene. Mitilene. E isso me encafifou, porque a parte que eles falam, que a Bíblia fala que navegou juntos, foi para Mitilene. O destino era Jerusalém, Pentecostes. Mas a Bíblia diz assim, eles navegaram juntos a Mitilene. Aí eu coloquei assim, significado da palavra Mitilene. Aí tá assim, tradução do hebraico, significa pureza. Um dos significados, significa pureza. E aí, eu fiquei matutando nisso, o Espírito Santo falou assim, você não compreendeu ainda? Eu falei, não, me explica. Ele falou assim, olha, nós precisamos caminhar junto, nós vocês, Nós igreja. Ele já é puro e santo. Estamos de acordo aqui? Amém. Então é a gente, nós. Nós precisamos caminhar juntos em direção à pureza. Nós precisamos ter pureza. Esse é o nosso porto. O nosso primeiro porto é a pureza. Eu preciso ser puro, você precisa ser puro. Mateus, por quê? Pastor, se for rápido de endereço aí, Mateus 5:8. Mateus 5:8. Mateus capítulo 5, verso de número 8. Felizes os que têm coração puro, pois verão a... Se você quer ver Deus, querido, navega juntinho para a pureza. Enquanto a pureza não acessar o nosso coração, a gente não vai ver Deus. Porque é uma promessa. Quem vê Deus? Os puros de coração. A gente precisa ter o coração puro. E o que é ter o coração puro? É não ter malícia. É de fato ter vontade, ter intenção, ter interesse, ter intencionalidade em ver Deus. É você de fato buscar essa conexão com Deus. Como que a gente consegue isso? Por intermédio da pureza do coração. Mateus, eu não estou conseguindo ver Deus. Comece a trabalhar a pureza. Comece a navegar nesse porto. Comece a ancorar aí, que aí o céu vai se abrir. Por que você está dizendo, Mateus? Não, porque está escrito na Bíblia. E se está escrito que os puros verão a Deus, os puros verão a Deus. Amém? Tem alguém me entendendo aqui? E aí, verso de número 15. Chegaram em Mitilene. E a Bíblia diz assim, no dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Esse verso, ele diz assim, olha, a gente passou um dia ali em Mitilene e no outro dia nós passamos em frente à ilha de Quios. A navegação continuou, o destino final era Jerusalém, continuaram. Só que nessa ilha,
eles não aportaram, eles apenas passaram em frente. E isso aqui é exatamente um retrato da nossa caminhada cristã. Existem ilhas, existem localidades, existem situações que nós vamos apenas passar em frente. Tem lugares que não é para você aportar. Tem lugares que não é para você entrar. O seu barco não pode atracar em determinados portos, porque senão você não sai dali. Tem lugar que Jesus vai permitir que você passe de frente para que você veja o que está acontecendo, mas não é para que você pare. Tem situações que vão acontecer na sua vida que é para você passar em frente e não parar. Aquela discussão no trabalho que ia se iniciar e que ia acontecer e que você percebeu, o que você faz? Passa em frente dela e vai-se embora. Tem coisas que não é para a gente parar. Mateus, o que? Eu não sei, você que vai me dizer. Aonde você não pode atracar o seu barco, senão você fica? É numa amizade? É num relacionamento? É na bebida? É no quê? Você pode ver o que está acontecendo, você só não pode parar. Passe e siga em frente. Alguém entendeu aqui o recado? Amém? E aí tem a segunda perna, que diz o seguinte: no outro dia, atravessamos para a ilha de Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Tem uma outra versão bíblica que ela é um pouco mais completa, e aqui eu estou lendo na Almeida, revista, que esse verso 15, ele está descrito assim, ó: e navegando dali chegamos no dia seguinte de fronte de Quios. No outro dia aportamos a Samos e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Nessa outra versão bíblica aqui, diz que eles aportaram na ilha de Samos e ficaram especificamente em Trogílio. Então, houve a indicação específica de onde eles estavam, de qual ilha eles estavam e de qual localidade eles estavam na ilha. Muito bem. O que isso quer dizer? Percebam que na ilha anterior, o barquinho passou de frente. Nessa ilha, a Bíblia diz assim: no outro dia atravessamos para a ilha de Samos, e na outra aportamos. Existem situações, existem ilhas, existem coisas, existem situações que você vai ter que gastar tempo e aportar o seu barco ali. Tem coisas que a gente vai ter que atravessar. Tem coisas que nós vamos passar só na frente e vamos observar. Agora, tem situações na nossa vida que nós vamos ter que passar no meio. Nós vamos ter que parar um pouco ali e passar no meio, atravessar para o outro lado. Mateus, não estou entendendo, vou te explicar. Às vezes a gente tem um problema familiar com alguém que infelizmente a gente precisa passar. Tem vezes que a gente tem um problema financeiro, a gente precisa passar. Tem vezes que a gente não está conseguindo um emprego, são coisas que a gente precisa passar. A gente tem que atravessar, querido. Tem situações que o Senhor coloca na nossa vida para que a gente atravesse, porque nessa travessia vem a experiência, nessa passagem vem o ensinamento. Quantas lutas a gente já não lutou, atravessou, quando saiu na outra ponta, olhou para trás e falou: graças a Deus, deu tudo certo, aprendi, estou vivo, não vai acontecer novamente e estou com musculatura agora para as próximas.
Então existem coisas que de fato a gente não tem que dar cabimento nenhum, a gente passa na frente e vai embora. Tem coisas que a gente vai ter que gastar tempo. Comece a orar para que Deus mostre em que você precisa gastar tempo. É orando, jejuando, trabalhando, gastando tempo com sua esposa, com seu esposo, é gastando mais tempo na igreja? Em que você precisa aportar e atravessar? Quem vai dizer isso é o Espírito Santo para você. Então comece a buscar, que o Senhor vai dizer aquilo que você precisa apenas passar em frente, para que você veja, e tem coisas que você precisa empregar o seu tempo. E veja bem, a gente analisou o texto do ponto de vista do barco, não foi? Nós estávamos no barco, passou pela ilha de número 1, depois passou pela ilha de número 2 e chegou na ilha de número 3. Vamos olhar ao contrário agora? Vamos olhar do ponto de vista da ilha para o barco? Porque nós tínhamos duas ilhas. Na primeira ilha, o barco apenas passou em frente. Na segunda ilha, o barco aportou. O que você quer dizer com isso, Mateus? Considere que a ilha seja você. Considere que você... Dizem que todo homem é uma ilha, né? Sei lá, não tem? Tem um negócio assim? Enfim. Não tem um negócio assim? Todo homem é uma ilha? Considere que você seja uma ilha. Por que as pessoas estão apenas passando na sua frente e não param para você? O que tem acontecido que você, enquanto ilha, você enquanto um cristão, ser humano que é, uma pessoa, etc e tal, por que as pessoas passam na frente e não param para falar com você? Porque tem gente que se incomoda e fala assim, ai, as pessoas não me ligam, não falam comigo, ai meu Deus, olha, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Você já se perguntou por que as pessoas passam e não param? Porque na segunda ilha eles pararam e aportaram. Por que tem gente que o barco passa e para e tem gente que o barco passa e nem dá cabimento? Por quê? Eu não sei explicar para você por quê. Mas você deve saber explicar por que as pessoas não estão parando para você. Talvez uma grosseria, talvez um jeitinho assim de quem foi, né, criado de uma forma mais sistemática. Por que as pessoas não param? Quem vai me dizer? Você. Por que você acha? Será que é orgulho? Vaidade? Grosseria? Arrogância? Egoísmo? Chatice só? Porque pode ser qualquer coisa. Tem barco passando na sua frente e você fala, por que não para? Tem um trecho bíblico que diz assim, examine o homem a si mesmo, não tem? Examine o homem a si mesmo. O Espírito Santo já conta para você. E às vezes nem precisa, que é nítido por quê. Vocês já viram gente que você vai chega assim, hein? Bom dia o quê? Você fala, vixe, o sangue de Jesus tem poder aí, irmão, tá na benção. E você não fala nunca mais com essa pessoa? E assim, quando a gente olha do barco para a ilha, vocês lembram acho que a aula de geografia que trata de ilha, é isso? Professor, geografia? A ilha é uma porção de terra envolta por águas, não é isso? Então é isso aqui, ó. Isso aqui é uma ilha. Se tivesse água aqui, esse trocinho aqui seria uma ilha, amém? Olhando de fora para a ilha, a gente consegue ver começo, meio e fim. Porque quando o barco passa e olha para a tua vida, ele consegue ver começo, meio e fim. A gente consegue ver coisa de fora que às vezes quem está na ilha não enxerga.
É bem complexo. É bem complexo. Mas o fato é que a gente precisa se perceber do porquê que as pessoas não se aproximam de nós. Porque se a gente foi feito para ser sal e luz, a princípio, é para que as pessoas se aproximem. Se nós estamos repelindo, tem algum negocinho que a gente precisa arrumar. Amém? A palavra entrou num outro rumo aqui que... Climão, né? Climão. Mas agora vai ficar bom. Verso 16. Verso 16. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. E aqui é outra coisa que o Paulo nos ensina, nosso querido irmão apóstolo Paulo. Ele saiu, aportou em Mileto e disse o seguinte: nós não vamos para Éfeso, nós vamos ficar aqui. Por quê? Porque eu tenho pressa de descer para Jerusalém, porque eu quero chegar lá antes do Pentecostes. Glória a Deus. E aí aqui, o nosso querido irmão apóstolo Paulo, ele ensina mais uma coisa para a gente enquanto igreja, enquanto pessoas físicas, qual seja, prioridade. Nós precisamos saber o que é prioridade. E hoje a gente está acostumado a ter prioridades, não é? No plural. Prioridades viola até o próprio conceito de prioridade, né? Porque se é prioridade, se é mais de uma, já não é mais, não é assim? Prioridade. Qual era a prioridade dele? Chegar em Jerusalém para a festa do Pentecoste. A gente precisa estabelecer qual é a nossa. Porque se a gente colocar prioridades, na verdade, quem tem prioridades não tem prioridade nenhuma. É necessário estabelecer o que é prioritário. O apóstolo Paulo estabeleceu o que? Preciso chegar em Jerusalém para o Pentecoste. Ele queria ver o Espírito Santo movendo. Ele já via todo dia, né? Mas ele queria ver mais do Espírito Santo. E qual que é a prioridade que nós temos que ter? Alguém arrisca? Está no texto. A gente tem que buscar o nosso Pentecoste particular. A gente tem que ver o céu se abrindo, querido. Porque quando o céu se abre e Deus fala, tudo o resto se organiza. Agora, se a gente busca qualquer outra coisa que não a Deus, aí as coisas elas podem se acomodar. É possível. Só que aí nós esquecemos do principal, que é o Senhor.